Olá, gente! Boa noite! Estamos aqui mais uma quinta-feira, né, para nossas lives. Mais uma vez explicando aí para o pessoal que está chegando agora, né? Essa live ela é uma complementação, né, do estudo da física quântica, que tem o curso que eu ofereço, né, da parte teórica da física quântica. E eu gosto de convidar toda semana um profissional, alguém que trabalhe, né, um profissional que use alguma terapia relacionada com a física quântica, ou simplesmente alguém que trabalhe em alguma área que a gente possa fazer o paralelo com a física quântica, né? Que isso não é difícil, porque a física quântica, na verdade, ela permeia todas as nossas atividades, né? É só a gente despertar esse olhar quântico. Então, o nosso convidado de hoje vai ser o Carlos Secato, já deve estar chegando aí. O Carlos trabalha com uma terapia maravilhosa, que eu sou super fã, já usei para mim algumas vezes, que é o HQI, né, homeostase quântica informacional. E então é uma terapia totalmente baseada na física quântica, né? Super interessante. E o Carlos hoje é o nosso convidado, né, para contar para gente um pouquinho da base, né, dessa terapia, como que ela funciona, como que foi descoberto esse método, né? Esse método foi criado pelo querido professor Sérgio Secato e o irmão dele, né, que é o Carlos Secato, que vai estar aqui conversando com a gente hoje. Então, tô aguardando um pouquinho aqui, daqui a pouco ele já deve aparecer. É uma terapia muito legal que eu já, né, já tenho um tempo aí de estrada, né? Que quando eu conheci o Sérgio, que ele já trabalhava com essa terapia, isso foi há mais de 10 anos atrás, né? Lá em Curitiba. Então, eu tive a oportunidade eu falei, né? Já usei, já apliquei para mim essa terapia e gostei muito do resultado, muito mesmo. Ó, o Carlos Boa chegando aí. noite, Tudo bom, tudo Carlos? Boa bem? noite. Boa Tudo noite, tudo bem? jóia? Que Bem, tudo bom, em que ordem. E alegria você? ter você aqui. Gratidão por... Estava aqui conversando com o pessoal, falando da técnica, né? Que já existe há um tempo, né? Já é uma terapia que já tem uma história aí, né? Já tem muitas pessoas, já passaram muitas pessoas, né? E eu, particularmente, já utilizei a técnica e gostei muito para mim. Fez Que muito, bom, muito resultado. que bom, Então, fico queria te feliz. convidar a falar um pouquinho né, para os nossos ouvintes, aí, para os nossos telespectadores. Eu não sei como é que chama atualmente o público do Instagram, mas Tudo é conta pra novo gente agora, aí um né? pouquinho dessa técnica maravilhosa. Legal, da homeostase quântica informacional. Então, criado e desenvolvido, né, pelo professor Sérgio Secato Filho, né? E isso começou há uns 13, 14 anos atrás, né? E como é que começou? Então, o Sérgio, ele foi, né, um depressivo suicida. Então, ele lutava para sair dessa depressão uns 2 anos e meio, né? E passou por todos os médicos, os medicamentos e assim vai, e nada ajudava ele, né? E foi um período onde a gráfica que a gente trabalhava, a gráfica da família, estava passando por momentos bem complicados, né? E nesse período, nesses 2 anos e meio, ele chegou a tentar 3 vezes o suicídio, né? E numa Nossa, dessas vezes, ele teve alguns insights, né? E começou a pensar sobre aqueles insights, né? Aí ele começou a pesquisar um pouquinho da física quântica para saber se ali na física quântica ele entendia esses insights que ele teve e aí começou a criar a homeostase quântica, né? Então a gente sempre fala que foi um método desenvolvido para ajudar ele mesmo e ele conseguiu chegar
eliminar a depressão. Sim. Ô, Carlos, eu acho que a sua conexão aí tá um pouquinho ruim, tá falhando aqui pra gente um pouco. Não sei se tem como você colocar. Melhorou, agora ficou bom. Tá bem bom Melhorou? agora. Então, Melhorou. então tá bom. Tá? Então foi o quê? Foi um estudo que ele foi trilhando aos poucos, né, para chegar na melhora dele mesmo, né? Depois veio desenvolvendo todo o método para a gente ir passando esse método para outras pessoas. Então foi uma criação aí com muito amor, com muita dedicação dele, né? E hoje o método está espalhado aí por várias partes aí pelo mundo, bastante gente praticando, né? E o que me perguntam muito é assim, Carlos, a homeostase quântica está pronto, o método está finalizado? Não. A homeostase quântica é um método que ele vai continuar sendo estudado, né? E digamos que nunca vai parar o estudo, né? Uhum. Então hoje muitas pessoas vêm atendimento para cursos, né? E a homeostase quântica, ela tem dois pontos muito interessantes, né? Um ponto que é o método, então a gente chama assim, método de autocura consciente, né? Por que um método? Porque ele tem 7 passos. Então isso a gente deixa muito claro em todas as palestras, né? Para todo mundo entender direitinho que não é uma questão mágica, não é uma questão de milagre, pode ser que não seja do dia para a noite, né? É uma questão que as pessoas têm que trabalhar. Então, o método, porque ele vai ter 7 passos, tá? E é importante trabalhar todo o método, todos os 7 passos, tá? Autocura, porque cada cliente vai se auto-aplicar o método, tá? Uhum. Então, o terapeuta, o professor, não cura ninguém. Eu costumo brincar que o terapeuta cura mesmo, né? Se ele praticar, que esse é um ponto muito importante, né? Então, a homeostase a gente não precisa acreditar para ela funcionar, né? Mas eu tenho que querer. Por que do querer? Porque eu vou ter que praticar, tá? Então, eu Uhum. costumo dar sempre o exemplo assim, quero perder peso, vou lá na loja, compro essas esteiras, né, a mais moderna possível. Ela até conversa comigo, mas se eu acordar, der bom dia para ela e não usar ela, não vai adiantar, né? Uhum. Então, a homeostase quântica é sempre assim, fui lá na sua palestra, adorei, impressionante, não pratiquei. Não adiantou nada, né? É, não adianta. Então, tem que querer, tem que praticar, né? Isso é muito importante. E consciente porque não tem ritual, é 100% consciente, né? Então, é um método de autocura consciente. E a homeostase trabalha onde? Ela trabalha, a visão nossa, a essência nossa está em eliminar a informação negativa, né? Então, isso que a gente bate bastante para os nossos clientes, eles trabalharem essa eliminação da informação. Tá? Hum. É um método simples, né? E não é complicado de se praticar, ele é bem simples, porém tem que praticar. Tá? Uhum. Então, isso que a gente deixa sempre bem claro, frisa muito esse ponto aí do praticar, né? Que Uhum. depende do cliente entrar para dentro dele, né? Encontrar essas informaçõezinhas que incomodam, essas informações negativas e vir trabalhando isso conforme for acessando, né? Então, a gente fala muito que praticar homeostase quântica é um ato de amor próprio, porque você vai ter que olhar para dentro de você, né? Uhum. E as pessoas têm um pouquinho a mania de querer que o outro resolva os problemas dela, né? Sim. Então a gente Uhum. sempre tenta buscar a solução dos nossos problemas no outro. E não, ela está dentro de nós mesmos. Então temos que Uhum. voltar para dentro de nós, achar essas informaçõezinhas e vir eliminando aos pouquinhos, né? Com bastante amor aí, né? Ah, que interessante. Então, isso você está colocando, no caso, a pessoa que faz o curso, né, a formação, e para usar a técnica para si própria, né, para ela se curar, né, se equilibrar, né, ter os resultados que ela precisa, né? Sim, Mas perfeito. vocês têm o curso também que vocês formam terapeutas, né? Para a pessoa fazer Isso, atendimentos com outras pessoas, né? E daí como é que perfeito. funciona desse Então jeito? a gente tem o quê? O curso básico, né? Onde a pessoa aprende todo o método para aplicar nela, né? Então ela Hum. aprende os 7 passos ali da metodologia para aplicar nela, tá? E depois a gente tem o curso de formação, que aí sim é onde a gente vai formar terapeutas em homeostase quântica, né? Que daí é um Uhum. curso
de 12 meses em Campinas, um final de semana por mês, né? Que daí sim, aí a pessoa vai poder trabalhar a técnica no outro, né? Guiar outras Aham. pessoas aí nesse caminho da autocura, tá? Então, o curso básico para usar para você, tá? E o curso de formação Entendi. onde a gente forma os terapeutas, tá? E o que Ah, a gente entendi. tem também são os eventos, né, que são as palestras, que a gente chama, quando a gente faz presencialmente as nossas palestras. E agora a gente está fazendo online os eventos que chama Conversando sobre HQI, tá? Que é o Uhum. mesmo conteúdo da palestra que a gente faz de maneira online, em salas fechadas, né? Então, os Uhum. conversandos, eles são no máximo para 40 pessoas, para a gente ter essa interação com, com as pessoas, escutar as dúvidas, essas coisas todas. Então, na palestra, onde a gente vai embasar toda a essência da homeostase quântica, né? E é um pouquinho mais que palestra, porque a pessoa já sai da palestra aprendendo a como usar um pouco a homeostase quântica. Já sai aprendendo a eliminar essa informação negativa, né? Então, na palestra você já conhece uma parte do método para começar a trabalhar isso interiormente, né? E aí, quem Ah, legal. gosta, quem aplica, vem até Uhum. os cursos básicos, depois os cursos de formação, né? É. A Rosa estava perguntando aqui É. sobre as bases, né, e o método, né? Eu acho que você já falou um pouquinho agora, né? Mas as pessoas têm a curiosidade assim de conhecer um pouco mais assim a técnica, né? E por que quântico também, né? Por que homeostase quântica da essência? Eu acho que você falou isso no início, mas estava falhando muito e Entendi. eu acho que não deu para pegar direito aqui. Legal. O quântica vem porque nesses estudos todos, né, a gente começou a observar e teorizou isso, e isso a gente vem estudando muito até hoje, né? Se a gente voltar um pouquinho para trás, lá em Max Planck, que é considerado até hoje por muitos o pai da física quântica, né? Ele teorizou que a energia era empacotada, era quantizada, né? Então são Uhum. pacotinhos de energia e não mais de uma maneira contínua como a gente achava que era, né? Então essa Isso. energia ela é emanada em pacotinhos, né? E através dos estudos a gente começou a observar que a informação também é emanada em pacotinhos, né? Então se a gente Hum. conseguir empacotar essa informação, né, digamos na matéria, se eu empacotar essa informação de uma maneira que a nossa consciência entenda, eu tenho acesso a ela de maneira consciente, né? Então, Ah, que o interessante. quântica vem desse empacotar a informação, né? Mais ou menos o mesmo conceito de Entendi. Planck de empacotar a energia, tá? Entendi. E a Então, é base uma quantização da informação, da na verdade, informação, né? perfeito, empacotamento dessa informação, né? E Ah, que aí, depois que a interessante. gente consegue empacotar essa informação, que a gente consegue estar eliminando essa informação do nosso sistema. Então, a base está onde? Em Ah, que eliminar essa interessante. informação do nosso sistema, né? Então, Uhum. um exemplo, o Tá, pai então a bateu. técnica, né, basicamente é a gente trabalhar com esse sistema informacional que existe dentro da Perfeito, gente, né? Porque, na verdade, perfeito. nós somos informação, né? Exatamente isso. E entendi. E aí, né, vocês têm esse olhar, né, essa técnica de quantizar a informação, né, pegar os pacotinhos e dessa forma poder ajustar, né, o que você precisa eliminar e tem como Perfeito. você colocar novas informações também. É esse o processo. Tem Você como colocar limpa e novas, coloca outras. É assim que funciona? tem como colocar uma nova informação? Tem, né? Mas a essência da técnica está no eliminar. Então, para nós, se eu elimino a informação negativa, não tem por que eu pôr uma outra informação, né? Hum. Então, 100% do método está onde? A autocura para nós está onde? Em eliminar essa informação, tá? Também Ah, ensinamos entendi. colocar uma nova informação, mas às vezes só de colocar uma nova informação a gente volta naquele processo de remediar o problema, de jogar ele um pouco para frente, né? Uhum. Então, se a raiva está lá, eu ponho uma informação para abafar essa raiva, ajuda, ajuda, mas nada indica que daqui a pouco não vai ter um gatilho que vai trazer essa raiva para cima, né? Sim, com Então, certeza. por isso que a gente bate muito nessa tecla, se a raiva está lá, vamos eliminar a raiva. E se eu elimino a raiva, eu não preciso colocar nada nesse lugar.
tá? Sim, é Então, para verdade. nós, a É autocura está verdade. em Isso é até eliminar isso. isso me traz, né, até um princípio muito bonito, né, de que nós, como seres, né, nós temos na nossa essência a perfeição, né? Então, na verdade, a gente Sim, vai adquirindo informações erradas, né, ao longo da vida, mas eliminando, né, esses pacotinhos de informações aí que estão, na verdade, travando, né, sim. a nossa verdadeira natureza, né? Algo mais ou menos assim, né? Perfeito, né? E esses Mas, pacotinhos que a gente vai guardando, digamos que esses pacotinhos negativos, querendo ou não, a gente está acessando ele o tempo inteiro, né? uhum, Por isso que a gente desequilibra aqui na matéria, digamos, né? Que a gente está uhum, sempre acessando, querendo ou não, esses pacotinhos. E aí, se a gente for eliminando as informações negativas, não tem mais esse acesso, uhum. né? Eu posso até Nossa, é uma lembrar do coisa. ocorrido, né? Então, um exemplo só para as pessoas entenderem um pouquinho mais, por exemplo, eu sempre brinco com isso agora, né? Mas eu faço aniversário dia 23 de dezembro, que é perto do Natal, né? Uhum, E dos três irmãos, o meu aniversário só tinha tia, não tinha amigo, porque os amigos estavam uhum, viajando, né? Então, uhum, aniversário para mim nunca foi bom, né? Então, quando, Carlos, vamos comemorar o aniversário do fulano, do ciclano, isso para mim era ruim, porque eu acessava os pacotinhos de quando eu não tinha aniversário, ou de quando eu uhum. não tinha amigos no meu aniversário, né? Trazendo toda essa dor à tona de novo, né? Uhum. Oi, começou a travar de novo um pouquinho, Carlos. Ver se volta já. Voltou? Aí, ponto. Agora melhorou. Voltou? Melhorou. Agora voltou, Melhorou. né? Então esses pacotinhos a E- gente está acessando eles, né? E isso que vai desequilibrando aqui no nosso dia a dia, né? entendi. Então, e eu percebi assim, pelo uso que eu fiz da técnica, né? Eu cheguei a fazer um curso básico, assim, de um dia, um workshop, né, com o Sérgio, na época, Legal. que foi uma coisa assim de um dia, né? Mesmo para a gente aprender o básico e usar com a gente mesmo, né? Mas depois, anos Perfeito. depois, eu cheguei a fazer um atendimento mesmo, né, com o Sérgio, uma fase complicada que eu estava passando. E eu achei muito interessante, né, essa metodologia. É como se o terapeuta investigasse, né, a gente Hum, para localizar onde está, quais são esses pacotinhos de informação que estão travando o nosso fluxo, né? perfeito, Eu né? achei aquilo muito interessante, que eu fiz com o próprio Sérgio até, e as Legal. perguntas, né, que ele ia fazendo, e ele ia voltando, né? Ah, e teve outra ocasião antes disso, né, que isso surgiu. E eu achei muito bacana essa metodologia do atendimento, né? Até indiquei para algumas pessoas. No meu caso, assim, o Sérgio, a maneira que ele direcionou, ele rapidamente ele achou os pacotinhos. Rapidamente ele Muito bom. identificou os pacotinhos de informação que estavam lá me travando, né? E Legal. aí ele fez o uso da técnica e eu tive um resultado muito bom. Fiquei bem feliz, assim. Muito bom. Porque a E função do terapeuta é justamente essa, encontrar os pacotinhos, ajudar o cliente a encontrar os pacotinhos, né? uhum, Depois de encontrado o pacotinho, aí fica simples, né? Digamos que aí fica um trabalho braçal, né? uhum, Mas a função principal do terapeuta está ali em ajudar o cliente a achar os pacotinhos dele que está levando àquela realidade negativa, né? E aí, entendi. logicamente, vim eliminando isso também durante o atendimento, né? Uhum. Então, E é uma terapia breve, né, Carlos? é, Como é que?
eu costumo dizer assim, ó, que o terapeuta de homeostase quântica, ele tem que ter coragem, né? Por que coragem? Porque ele tem que ter cliente novo todo dia. Porque Uhum. durante o atendimento, a gente passa lá as 2 horas com o cliente, procurando esses pacotinhos, né? E antes de finalizar o atendimento, a gente vai ensinar o cliente quais pacotinhos ele tem que continuar procurando, né? Então eu não Uhum. fico preso ao terapeuta, Aham. tá? Então as pessoas, uma pergunta que todos fazem, Carlos, quantos atendimentos é necessário? Gente, é uma pergunta que não tem resposta, né? Uhum. Então a gente costuma dizer que na média de 1 a 4 atendimentos. Porque às vezes o Uhum. cliente pega o jeito e acha os pacotinhos sozinhos. Então ele não precisa mais do terapeuta, né? Uhum. Então a gente brinca que o terapeuta tem que fazer um ótimo trabalho para ele ter muitas indicações, para ele ter um cliente novo a cada dia Aham. aí para lotar a agenda dele, né? Tá? Aham. Mas Ah, mas digamos que que ótimo, é né? uma terapia breve, sim. Eu sou mais adepta às terapias breves mesmo, né? Porque eu acho que as terapias mais eficientes são as breves. Claro que cada coisa na tua hora, né? Isso aí, cada Sim, caso é um caso, né? Mas é muito interessante porque quando é aí a questão do paradigma quântico e do paradigma clássico, né? A pessoa que ainda está presa, né, numa visão de mundo materialista, né, do materialismo científico, ela pode não compreender direito, né, como isso funciona, né? Falar, sim. nossa, mas é uma coisa, né, que trabalha a nível de informação, né? E eu me lembro que o Sérgio, né, ele falava que a informação e a gente tem hoje na física, né, uma das teorias físicas, que é a teoria do universo holográfico, ele traz isso, que o ente fundamental do universo é a informação, né? Que na verdade, Perfeito. se você for lá na escala de Planck, o que você vai ter lá são bits de informação. Porque Perfeito. realmente, né, não adianta a gente ter a massa, ter a energia e não ter a informação de Sim. como, né, aquilo vai se desenvolver. Então, com certeza, o Sérgio colocava, né, a informação como primária, né, até da Isso, que vai massa gerar e da energia. isso, né? Teoricamente, a informação que vai gerar a energia, né? Que aí vai gerar a Uhum, matéria. Então, nós trabalhamos aonde? Sempre nessa fonte, né? Então, o raciocínio é mais ou menos assim. Fulano tem um câncer. Se eu tratar esse câncer na matéria, eu vou estar tratando a causa ou a consequência dele? Vou estar tratando a consequência, né? E a gente uhum, busca onde? A causa dessa doença, né? A causa dessa síndrome, a causa dessa insônia. E aí, se a gente vai elimina a informação que está gerando esse câncer, que está gerando essa insônia, na matéria isso se reverte, né? Então a busca tá sempre aí, trabalhar na causa, né? Trabalhar onde começou, digamos. uhum. Isso é Né? um grande avanço, né? Isso é um grande avanço hoje, porque a gente já está ali, já é o paradigma quântico atuando, né? Porque no Sim, paradigma da física clássica, né, da matéria, a gente só tem o corpo físico, né? e pronto. Então, nem se pensa que nós temos esses, podemos chamar de corpos sutis, né? Um corpo vital, um corpo energético, um corpo informacional, que seja, né? Perfeito. Sim, sim. Aonde esses desequilíbrios eles vêm colapsando, na verdade, né? Desses corpos mais sutis, né? Até que aquilo colapsa no mais grosseiro, né? Que é Sim, o corpo físico, né? perfeito. Então, com certeza, faz mais sentido a gente ver o físico como a consequência, né? Não a causa. E alguém perguntou Perfeito. aqui se HQI, se você tem algum histórico de tratamento para déficit de atenção no HQI. O déficit de atenção, na nossa visão, é assim: ele pode ser uma doença, né? Mas muitos clientes que foram diagnosticados com déficit de atenção, a gente começou a perceber que aquelas pessoas eram mais quânticas, não era um déficit de atenção, né? E sim apenas uma personalidade, né? Então hoje a gente Uhum, trabalha muito isso com o quântico e o linear, né? Linear uhum, para nós é aquela pessoa que faz mais coisas sequenciais, né?
Então, para ele chegar do ponto 1 ao ponto 4, ele vai passar pelo ponto 2, pelo ponto 3, até chegar no 4, né? Então, o mais linear, ele vai começar a ler um livro, ele vai ler da primeira página até a última página, né? Se o linear está assistindo um filme, ele vai conseguir prestar atenção só no filme. Se alguém perguntar, ele vai ter que parar o filme, conversar com aquela pessoa, voltar para o filme, né? E o quântico não. O quântico, se ele sair do ponto 1 para chegar no ponto 4, ele pode ir direto para o ponto 4. Ele não vê necessidade de passar pelo 2 e pelo 3, né? Então, o quântico, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, uma pessoa mais quântica, ele vai assistir o filme, conversar com você e vai prestar atenção e vai absorver as duas informações, né? Então, exemplo, uma criança mais quântica numa sala de aula, se o professor fizer ela ficar quieta, prestando atenção nele, ela pode até ficar por medo, né? Por medo de represária, mas ela não vai absorver aquela aula, né? Porque o quântico, ele tem que usar, digamos, de uma forma simples, 2 canais de comunicação dele. Então, se o quântico ficar desenhando enquanto ele escuta o professor, pronto, ele absorve aquela informação. Olha, ele absorve melhor, né? Melhor aquela informação, né? Então, eu tenho clientes quânticos que eles estudam vendo vídeo, né? Ou eles aprendem muito mais numa videoaula do que na sala de aula. Olha só, Porque né? Então, estimula mais os canais dele. Tá? Olha que interessante. Então, só para quem não tem muita familiaridade com a física quântica, né? Porque na física quântica a gente tem esse modelo, né, de que as partículas quânticas elas fazem todos os caminhos ao mesmo tempo, né? Ela faz a gente tem várias realidades paralelas, né? Então, no materialismo, né, como o Carlos falou, se você vai do 1 ao 4, você tem que ir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, né? Então, isso é o paradigma clássico. Agora, no paradigma quântico, ou você já dá um salto quântico, né? Vai direto do 1 para o 4, né? Que é uma descontinuidade. E existe realmente, né, essa qualificação é meio que como o cérebro funciona, né? É um tipo de funcionamento que é uma coisa natural de cada um, né? Então, a importância também do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente também está criando problema onde não existe, né? Está diagnosticando uma coisa por falta de autoconhecimento, né? E aí as pessoas, elas sempre me questionam assim, Carlos, então é melhor ser quântico? Não, gente, depende do que você faz, né? Então, você é mais linear, um exemplo, sou mais linear e sou um contador, digamos. Perfeito, porque o contador não tem sempre aquela rotina, né? Sim, o quântico já não consegue com rotina. A rotina incomoda ele. Então vai muito, não tem melhor. Tem se você está fazendo o que a sua essência pede ou não. Né? Colocar um quântico dentro de um escritório das 8 às 6, ele não vai render. Né? Porque não é a essência dele. É isso que você então, falou também, é maravilhoso. Porque isso também também é um resquício, né, do paradigma clássico, né? O que é certo, o que é errado, né? O certo é ser quântico, é errado ser linear. Não existe, né? Não existe isso, né? Aí vem o princípio da complementaridade, né? As coisas são complementares, cada uma vai funcionar super bem dentro do seu universo particular. Né? O exemplo que você deu foi perfeito. Se a pessoa... Aí é a questão da pessoa se conhecer, né? Se a pessoa sabe que ela tem um funcionamento, né, mais linear, existem profissões em que isso é maravilhoso, né? Que se você botar um quântico lá, não vai funcionar, exatamente como você falou. Agora, se a pessoa tem um funcionamento quântico, ela tem que buscar uma profissão, mas senão ela vai dar um curto ali, né? Mesma coisa, uma criança quântica, se você quiser que ela tenha uma rotina de um linear, você vai encher essa criança de traumas, né? E aí é o que eu digo assim, porque tem alguns testes que a gente consegue perceber se a pessoa é mais quântica ou mais linear, né? E tem pessoas que o teste dá linear, né? Mas ela falou, Carlos, as características que você falou, para mim eu sou quântica. E aí, quando a gente começa a atender esse cliente, a gente vê que ele tem um monte de trauma de controle, digamos. Né? Eu costumo dizer assim, são os quânticos que foram adestrados a serem lineares. Ai! Né? Então,
se a criança é mais quântica, e se você quiser controlar ela igual um linear, você pode colocar essa consciência, né? Então, quanto mais a gente conseguir se conhecer, é muito legal para a gente evitar de estar pondo esses pacotinhos negativos para dentro do sistema, né? É, é. Muito bom. Mas isso é assim, né? Dentro da cultura, né, que a gente vive, da limitação, né, de informação que a gente vem. A física quântica é uma coisa muito nova, né? Nasceu agora na virada do século, isso para o século 21, 20, né? Agora nós já estamos no século 21. Mas mesmo assim, em termos de ciência, isso é um tempo muito, muito curto, né? Curto. Então, até isso entrar, né, na nossa vida mesmo é um pouco demorado, né? Então, eu acho que é praticamente impossível que a gente não traga os pacotinhos de informação. Aí eu não sei que termo vocês usam, negativa, equivocada, ou Negativo, as informações negativa, né? negativas aí. Ou desequilíbrios, Então, né? quando, né, a gente começa realmente a tomar a rédea da nossa vida, né, ver que nós somos realmente, que o mundo externo não é separado do interno, né, aí as coisas começam a não dar muito certo externamente, tem que olhar lá no mundo interno, né, o que tem de informação lá que está bloqueando, né? É isso mesmo. E quando a gente olha Ah, para mas que dentro, ótimo, né? Sérgio, eu tô falando tanto do Imagina, Sérgio. normal, fica É o tranquilo. Carlos, né? O pessoal deve trocar muito, né, Carlos? Troca, Nossa. normal, normal. Ai, mas que bom. Acontece mesmo. Então, Tá daí bom? o pessoal que quiser saber mais, conhecer mais um pouquinho, eu sei que vocês têm esse metodologia, né, de oferecer palestras gratuitas, mas aí agora com Isso. com a quarentena, como é que está funcionando isso? Como que vocês Agora, estão? só trocamos o nome de palestra para conversando sobre HQI, né? Ah, E a tá. gente está fazendo online, tá? Então, as datas é só seguir lá ou o meu Instagram, o meu Face, ou o Instagram e o Face do Grupo HQI, que a gente está sempre postando as datas, tá? Esse evento que a gente chama de Conversando HQI, que é onde a gente vai explicar como funciona, toda a essência do método, ele está sendo feito gratuito, bom? E lembrando que durante esse encontro do Conversando HQI, a pessoa já vai aprender a como praticar, tá? Ah, que legal, tá vendo? Então eu deixo o convite aí para todos. Amanhã tem um evento às 19h30, não sei se tem vaga ainda, mas lá no Instagram tem o WhatsApp, entra em contato, senão o pessoal já informa as próximas datas e já vão fazendo as inscrições, tá? Então a gente sempre está fazendo, estamos tentando manter a frequência de 2 eventos por semana, tá? Ah, que ótimo. Para Excelente, todo né? mundo conseguir entrar, conseguir participar, tá bom? Então Aham. fica o convite aí, participem, pessoal, é gratuito, vale muito a pena a gente pelo menos conhecer algo novo, né? Lógico, E como eu não lógico. preciso acreditar, o que eu brinco sempre nos encontros é assim, pessoal, duvidem de tudo que eu falar, mas sejam os cientistas de vocês, né? Então não Isso. custa, entra lá, escuta, testa e vai vendo aos pouquinhos como vai começar a funcionar, tá? É isso Então, aí. tá bom? E É isso. se alguém tiver dúvida, entra lá nas redes, a gente sempre posta as Pois datas, é, eu a gente vai deixei, né, falando. o Carlos Secato, ele tá no Instagram, como ele falou, vocês podem procurar o Instagram dele, pode jogar no Google lá, pesquisar Pode também, né, pôr que aparece também. contato. Então, são encontros gratuitos, né? Realmente vale muito a pena, gente. Sim, Olha, o tá. contato que eu tive foi excelente, me ajudou bastante, realmente destravou uns pacotinhos aí que estavam no lugar errado, Que na hora bom. errada. Na hora errada. Foi muito bom. Maravilhoso. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Carlos. Eu agradeço Imagina. muito você Gratidão vir contar um profunda. pouquinho para a gente hoje dessa técnica aí maravilhosa. A live agora ela vai para o Instagram, fica mais 24 horas lá, quem quiser assistir de novo. E eu conseguimos salvar, que eu acabo que eu só consigo ver no final se eu vou conseguir ou não. Eu Sim. salvando
daí fica mais fácil ainda, a gente pode divulgar mais. Aí eu mando para o Legal. Carlos, ele também pode Isso. divulgar mais aí para os alunos dele. Tá Combinado, bom? então. Tá Então, bom? você quer deixar mais algum recado para o pessoal, uma despedida? Deixar esse convite mais uma vez, tá? Para as pessoas conhecerem a homeostase quântica, testarem, né? Então podem ir. Carlos, posso participar do Conversando sobre HQI, duvidando de tudo que você falar? Deve. Mas testa, pessoal, tá? É. Então vale a pena conhecer algo novo. Vocês vão ver que é simples de usar, né? Então fica o convite aí, tá bom? Ai, que E ótimo. também, Excelente. se alguém tiver dúvida, pode entrar no nosso site, que é grupohqi.com.br. E lá tem as redes, e lá tem todos os canais também. Combinado? Que eu me lembro realmente do Sérgio falando, não precisa acreditar, é só Isso. praticar, Perfeito. né? É Então, isso isso que mesmo. você colocou, né? De sermos cientistas de nós mesmos, né? Eu vou E aproveitar essa tua fala aí e vou deixar essa como a minha mensagem final para o pessoal, né? Isso realmente é super importante, gente. sim, Né? Nada é isso aí. substitui o autoconhecimento, ninguém, né, pode agir melhor com você do que você mesmo, né? Mas a Do que gente você precisa mesmo. investir nesse autoconhecimento. E a cura Teoricamente, realmente é um ninguém salto quântico que a conhece, né? gente que dá, né? Sim. Porque O ninguém nos conhece terapeuta, o melhor do que médico, nós, né? Não é? sim, o Ninguém, terapeuta, ninguém nos conhece. Pode falar, desculpa. não, eu que te interrompi. Os terapeutas, os médicos, né, eles nos oferecem os meios hábeis, né? Mas Sim, quem vai absorver aquilo e dar o salto quântico somos nós, né? Como você falou no sim, início, a gente não pode ter essa visão de delegar para o outro, né? A nossa cura, a nossa evolução. é Mas que bom. exatamente Muito isso. obrigada, Tá bom? Carlos. Muito obrigada Gratidão mesmo. Espero profunda. que as pessoas participem, porque realmente a minha experiência pessoal vale muito a pena. Grande Que bom. beijo, gente. Tchau, Tchau. tchau. Gratidão. Tchau.